Boa tarde. Este é um trabalho da disciplina de Gestão de Currículos, ministrado pelo professor Dr. José Márcio Barbosa e realizado pelas alunas do 7º período de Pedagogia, Daniele e Marliete, da Universidade do Estado de Minas Gerais. O tema proposto é o planejamento escolar na perspectiva da BNCC. Primeiramente, vou falar a respeito dos fundamentos pedagógicos da BNCC, como educação integral e desenvolvimento das competências. Na BNCC, Base Comum Curricular Nacional, é o documento normativo que define as aprendizagens essenciais para desenvolver as etapas e modalidades da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É um documento que é referência nacional para a formulação de currículos das redes e sistemas escolares dos estados, do Distrito Federal, município e suas propostas pedagógicas. A BNCC contribui em âmbito federal, estadual e municipal para as seguintes formações: de professores, avaliação, elaboração de conteúdos educacionais e oferta de infraestrutura adequada. Para falar um pouco dos fundamentos da BNCC, há de se distinguir entre duas questões, entre trabalhar com conteúdo que explicita o que deve ser ensinado, e uma outra questão seria explicitar na competência e o que o aluno deve aprender. Quando se diz o que se espera que um aluno aprenda, está ligado à competência que ele deve desenvolver e o seu compromisso maior está com as aprendizagens. Então, os dois fundamentos pedagógicos para a educação básica na BNCC são os seguintes: o compromisso com a educação integral e o foco no desenvolvimento das competências. No primeiro deles, que é o compromisso com a educação integral, a educação integral considera que o educando deve ser tratado como um ser em sua totalidade, nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, culturais e sociais, complementando assim a ação da família, da escola e da comunidade ao qual ele está inserido. A educação integral tem a ver com a maneira como as pessoas se relacionam dentro da escola, da portaria até a direção escolar, da comunicação com o professor, com a família do aluno. A BNCC traz, então, no artigo 29 da LDB 9394/96, em resumo, que a educação integral tem a ver com a permanência do aluno na instituição. Já no segundo fundamento, o foco é no desenvolvimento das competências. Segundo a BNCC, a competência é definida como a mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, que são atitudes e valores para resolver demandas complexas na vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, o desenvolvimento na competência da BNCC, quanto ao conceito de competências, é definido como adquirir conhecimentos, adquirir habilidade para aplicar os conhecimentos na prática, intencionalidade nas atitudes e os valores que devem ser utilizados de forma ética e coerente com as habilidades. Então, agora nós teremos as 10 competências gerais da educação básica segundo a BNCC. Conhecimento, que valoriza
utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender a realidade. Pensamento científico, crítico e criativo, que exercita a curiosidade intelectual e recorre à abordagem das próprias ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, para elaborar teses e sínteses, resolver problemas com base nos conhecimentos das diferentes áreas. O terceiro, repertório cultural. Valoriza fruir as diferenças das manifestações culturais artísticas, locais, mundiais e as práticas referentes a elas. Quarto, comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, seja ela oral, visual motora, como libras e escrita, corporal, sonora, digital, bem como os conhecimentos das linguagens artísticas, da matemática e científica. Quinto, cultural digital. Compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva na ética, nas diversas práticas sociais. Sexto, projeto de vida e trabalho. Valorizar a diversidade e saberes das ciências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Sétimo, argumentação, que seria, então, com base nos fatos, dados e informações, negociar e diferenciar pontos de vistas, decisões, comunicações diferentes, não é? Relacionados ao posicionamento do cuidado de si e com o planeta. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional. Compreender na diversidade humana, reconhecendo as emoções, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. A nona, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução dos conflitos e a cooperação, fazendo respeitar e promover os direitos humanos, com acolhimento e valorização às diversidades. E a décima, responsabilidade e cidadania. Agir de forma pessoal e coletiva com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos princípios éticos, democráticos, incluindo sustentáveis e solidários. Bom, para continuar falando aqui, então nós vamos colocar a questão aqui, que é como trabalhar os dois fundamentos pedagógicos em sala de aula. As práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento das competências gerais podem ser claras e de intenção de promover o crescimento em suas dimensões. Fica então a questão relacionada à BNCC, que coloca as competências gerais não como opcionais, mas como direito dos estudantes e um propósito primordial na educação básica. Cabe ao professor, então, identificar as potências e desafios que os alunos enfrentarão no âmbito intelectual, físico, social, emocional e cultural. Um exemplo, então, seria o conflito entre dois alunos. O professor poderia, por exemplo, trabalhar essa dificuldade aplicando as aprendizagens relacionadas às competências no âmbito da empatia e cooperação e da comunicação. O professor, no seu cotidiano,
precisa aprofundar seus saberes sobre as competências curriculares e, ao mesmo tempo, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes e os valores que são, de fato, essas competências gerais. Pois muito do que os alunos aprendem em relação aos seus conhecimentos tem a ver com a ligação direta com os professores. Então, nessa perspectiva, o professor deve analisar o seguinte: o conjunto das competências, das 10 competências, quais já foram trabalhadas com os alunos, fazer uma lista dessas competências para desenvolver, fazer uma outra lista das que não foram trabalhadas, e então viabilizar os suportes que precisa, ou seja, a demanda de gestores, planejamento pedagógico e orientações para executar as atividades em conjunto. Então, agora eu finalizo essa parte e passo para a aluna Daniele, que vai continuar o tema a respeito do planejamento escolar. Se tratando de planejamento, os autores Maximiliano Meningola e Ilza Martins Santana, no seu livro Por que Planejar e Como Planejar, dizem que o planejamento é um processo de previsão de necessidades e que a educação ela norteia a direção e o caminho, indica metas, fins e objetivos. Então, o planejamento escolar é um instrumento básico de todo o processo educativo. E este deve partir da realidade radical que o homem está inserido e visar, a necessidade futura deste homem. O planejamento ele não pode estar limitado por uma visão individualista. É preciso planejar uma educação que, pelo seu processo dinâmico, possa ser criadora e libertadora do homem. Para isso, o planejamento escolar se faz tão importante, porque é a escola o agente direto e dinamizador de toda a ação educativa. Esse planejamento deve sempre levar em consideração elementos que possibilitem uma realidade de aplicabilidade. Elementos nacionais, regionais e locais são indispensáveis para que se atinjam os objetivos que se almeja. A escola ela não pode agir em direção de certos objetivos sem um plano curricular estruturado e organizado a partir de princípios básicos para o desenvolvimento do processo educativo. Pois todo planejamento educacional deve ser pensado dentro do contexto nacional, regional e local. É este que vai determinar as urgências, indicar as prioridades, ordenar e determinar todos os recursos e meios necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação. O plano, ele é um roteiro a ser explorado. É ele que vai direcionar, dar uma direção para o aluno e para os professores. E é importante destacar que não existe um plano mestre, Não existe um planejamento ideal a ser seguido. A escola, ela pode, assim como os autores nos dão, orientações e algumas propostas, mas jamais existirá uma receita pronta, porque o plano, ele deve ser individual, Ele deve ser único, pensado ali para aquela turma. Dentro de uma escola até é interessante, ter uma certa uniformidade, mas isso não quer dizer que o mesmo plano deve ser executado em diferentes turmas. E aí, os autores vão falar de níveis de planejamento educacional e de ensino. O processo de planejamento educacional ele é feito e se desenvolve em vários e bem determinados níveis. Temos o planejamento em nível nacional, estadual ou de um sistema determinado, através do qual se definem e estabelecem as grandes finalidades, metas e objetivos da educação, onde deve estar implícita a própria filosofia da educação, que a nação pretende professar. No Plano Nacional de Educação, se reflete toda a política educacional de um povo,
inserido no contexto histórico, que é desenvolvida a longo, médio e curto prazo. No segundo nível, de abrangência menor, a gente tem os planos das escolas, com seus respectivos cursos, dos quais decorrem os planos curriculares. Estes definem e expressam a filosofia, a ação, os objetivos e toda a dinâmica escolar, os quais se fundamentam naturalmente na filosofia da educação, que é expressa lá nos planos nacional e estadual. A partir dos planos curriculares é que é planejada de maneira sistemática e global toda a ação escolar. Os planos das escolas vão operacionalizar, através dos seus planos setoriais de ensino, o Plano Nacional de Educação. Por isso, é de suma importância que os professores, ao pensar e elaborar os seus planejamentos de ensino, analisem o Plano Global de Educação, para poder imprimir nos planos de ensino a filosofia de educação adaptada para a própria escola. Num terceiro nível, surgem como decorrência dos planos curriculares os planos de ensino, que são os planos de disciplinas, de unidades e de experiências propostas pela escola, pelos professores, pelos alunos, pela própria comunidade. Este plano de ensino, ele se situa num nível bem mais específico e concreto em relação aos outros. Eles definem e operacionalizam toda a ação escolar configurada no plano curricular da escola. Os planos de ensino são os meios para dinamizar a educação e o ensino numa realidade escolar bem concreta, através do processo de ensino. Nos planos de ensino são trabalhados os componentes fundamentais do plano curricular. E esses componentes são a filosofia educacional da escola, os objetivos, as disciplinas e os conteúdos. Os planos de ensino especificam os objetivos, os conteúdos, os recursos humanos e materiais, os procedimentos e o processo de avaliação. E este plano de ensino compreende os planos de disciplina, unidade de aula e de outras atividades ou experiências de ensino. Sendo assim, o planejamento curricular ele deve levar em consideração a realidade social, política, econômica e religiosa da comunidade em que se está inserido. Estudar a filosofia que orienta a educação e os valores humanos. Estudo dos fatores sociais e psicológicos do âmbito social. Os conteúdos, eles são meios para atingir os objetivos. Por isso, a ação dos professores deve estar fundada nos objetivos e não nos conteúdos, o que corrobora com o que foi dito, a respeito dos fundamentos pedagógicos, que é citado na BNCC. Pois, antes de planejar a disciplina, o professor ele precisa conhecer os aspectos dos alunos, como seus interesses, gostos pessoais, habilidades, capacidade individual e em grupo, o domínio de determinados conteúdos ou conhecimentos, pois só assim vai se conseguir atingir, o objetivo, que é ter uma educação que valoriza, o indivíduo e que uma educação integral, que é dita lá nos princípios. E o foco no desenvolvimento dessas competências, que o estudante ele deve saber, considerar a constituição do conhecimento, saber as habilidades. Sendo assim, é comprovado que os autores, ao indicarem como deve ser feito, e pensado um planejamento, eles corroboram com o que é dito, na BNCC a respeito dos fundamentos pedagógicos, que é o desenvolvimento de competências, que por meio, da indicação clara do que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e sobretudo do que devem saber fazer, que é considerar a mobilização desses conhecimentos, dessas habilidades, atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania
e do mundo do trabalho, né? Porque a escola, como dito lá pelos autores, ela é parte fundamental, né, da construção aí de vivência do indivíduo. E essa escola, ela deve sempre partir do aluno e proporcionar experiências de vida para o crescimento desse aluno enquanto pessoa. E aí entra o compromisso, né, com a educação integral, que é o segundo princípio, né, o segundo fundamento pedagógico da BNCC. A educação integral, ela vai desenvolver todo o ser humano. Concluísse assim, né, esse trabalho dessa perspectiva, né, dos autores do livro Por que Planejar e Como Planejar, juntamente com os fundamentos pedagógicos da BNCC.